Fala aí, nação rubro-negra. Hoje o vídeo está daquele jeito, cheio de notícias do Mengão. Gente, o primeiro jogador vendido em 2025. Também tem nova proposta na mesa. Cebolinha acelerando para a volta aos gramados e uma análise completa sobre ele, o José Boto, e o novo diretor do Mengão. Já Fabrício Bruno e Pulgar podem sair do Mengão. Agora, uma pergunta que não quer calar. Será que BAP realmente não está oculto com o Marcos Braz? Não se sabe. Mas calma, tem mais. John Textor já está de olho em um jogador e quer dar um chapéu no Flamengo. Enquanto isso, o Flamengo já fechou com o primeiro reforço da temporada. Para fechar com chave de ouro, os bastidores emocionantes da despedida do imperador Adriano. Gente, Renato Maurício se emociona e chora ao vivo. E a torcida, claro, já está emocionada e esperando o Paquetá chegar. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo. E fica com a gente até o final, porque hoje tem debate e tanto. Queremos saber a opinião de vocês. Agora sim, vamos pro corte. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais informações sobre José Boto, o futuro novo diretor do Flamengo. Vai ser anunciado após ele encerrar a passagem dele pelo clube croata, que ele está finalizando os trabalhos depois do dia 20, e tem chegada prevista ao Rio de Janeiro para o dia 26, ele que será o diretor. Ele foi escolhido por BAP, novo presidente do Flamengo. E aí a gente vai trazer para vocês aqui um perfil do José Boto. Resgatamos uma entrevista que ele deu, ele falando sobre futebol, o que ele pensa sobre futebol. E é uma entrevista muito boa. Já já a gente vai mostrar para vocês as palavras de José Boto, o futuro novo dirigente do Flamengo. Tem também papo de Fabrício Bruno no West Ham novamente. Será que procede? Falaremos sobre isso. Tem atualização sobre Pulgar, Pedro falando sobre a sua recuperação. Isso o Tostes ainda não respondeu, tá bom? O Tostes está analisando por conta de família, enfim, compromissos pessoais. Tem também o trabalho dele, porque ele trabalha numa empresa, enfim. Ainda não deu a resposta ao BAP, mas o BAP quer o Rodrigo Tostes para ser o seu CEO. Vamos falar de Pedro, porque hoje está rolando a despedida de Adriano no Maracanã. É o Flamengo Legends, contra jogadores que passaram pela Inter de Milão, que jogaram com o Adriano na Inter de Milão. É um evento que está recheado de craques do futebol. Ronaldo Fenômeno, o Zico está lá, Romário, enfim, tem muita gente que fez história não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. E o Pedro passou por lá, e na zona mista ele falou sobre a recuperação dele. Abre aspas para o atacante do Flamengo: estou recuperando, tem 3 meses e meio desde a cirurgia. Graças a Deus está bem avançada a recuperação, mas a gente sabe que não dá para antecipar a volta por causa da cicatrização. Estou tratando para voltar mais forte. Fecha aspas. Pedro, que tem um longo processo de recuperação ainda, foi o que ele falou aí, está adiantado, mas ainda não dá para planejar uma data, um mês de retorno para o atacante do Flamengo, que fez muita falta na reta final da temporada. Ele que se lesionou em setembro em um treino pela seleção brasileira. Vamos falar agora de mercado da bola, porque hoje no Twitter voltou a bombar aí. Eu confesso que eu nem sei quem noticiou isso, e se alguém noticiou, não sei se foi só boato de Twitter. Quando eu falo alguém, é algum jornalista, tá? Ou se foi apenas boatos entre os torcedores, a famosa Flá TT. Mas estão dizendo que o West Ham está querendo novamente o zagueiro Fabrício Bruno. Isso, até onde eu sei, não procede. Pelo contrário, apurei com pessoas que fazem parte do lado do West Ham, tá bom? Eles não estão buscando um zagueiro nesse momento, não procede. De fato, eles tentaram o Fabrício Bruno, vocês sabem muito bem da história. No fim das contas, o Fabrício Bruno não aceitou a proposta salarial do time inglês, mas nesse momento não tem nada novo em relação ao Fabrício Bruno. É um jogador que pode sair nessa janela de transferência? Sim, é um jogador que pode sair. A antiga gestão pensa, quando eu falo antiga gestão, ainda é atual, né? Porque é do Rodolfo Landim, porque ainda não teve a posse, mas a gestão Rodolfo Landim pensava sim negociar o Fabrício Bruno nessa janela de transferência, caso vencesse a eleição. Obviamente,
o jogador, junto com seus representantes, vai conversar com o BAP, o novo presidente do Flamengo, para tentar alinhar essas situações. Só que não tem como o jogador fazer nada, nem o empresário do jogador, porque o BAP ainda não assumiu e não teve o processo de transição, e eu vou sempre bater nessa tecla. Não teve, porque o Rodolfo Landim não colaborou até o momento. Ele só vai fazer o processo de transição após a posse, que está marcado para o dia 18, o que é uma pena, porque é o Flamengo que está perdendo, não é o Landim, não é o BAP que está perdendo, não é ninguém que está ganhando, é só o Flamengo que perde. Perde o quê? Perde tempo, porque poderia já estar adiantando muitas outras situações se já tivesse ocorrido o processo de transição, o que é normal, tá? Em 2018, eu lembro como se fosse hoje, o Lomba e o Eduardo Bandeira de Mello, que eram os candidatos da situação, no dia seguinte já estavam fazendo o processo de transição, se reunindo com os futuros dirigentes. Inclusive, isso precisa ser mencionado, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo atualmente, da gestão Rodolfo Landim, está de férias no exterior, em Paris, na França. A pergunta que fica é, se o Rodrigo Dunst e o Landim tivessem vencido a eleição, ele estaria de férias com a família fora do Brasil? Eu duvido. Estamos no dia 15 de dezembro. Obviamente estariam trabalhando para fazer a montagem de elenco. Então fica aqui a minha crítica, que eu acho isso um absurdo. Falar de Pulgar, o Pulgar está no Chile, vivendo suas férias, e de fato os representantes confirmam que ele não quer renovar, que tem o desejo sim de ser negociado nessa janela de transferência, a ver se a futura gestão vai querer negociá-lo, como é que vai ser. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, ou seja, mais um ano de vínculo. Tudo depende das propostas que chegarem, mas só trazendo o lado dos empresários, sim, não tem negociação para renovação, ele não tem o desejo de renovar nesse momento, tá bom? Vamos falar agora de José Boto, dirigente português, que vai assumir essa responsabilidade. Para mim vai ser a maior responsabilidade da carreira dele, embora ele tenha trabalhado anos no Benfica, tenha trabalhado no Shakhtar, vários outros trabalhos bons aí, mas ele vai trabalhar no Flamengo, que é uma cobrança absurda. E ele sempre se caracterizou no estilo de trabalho dele como um scouting, digamos assim. Aqui no Flamengo ele vai ter a missão, ou seja, uma tarefa ainda maior, com uma responsabilidade ainda maior, de ser diretor, de ser dirigente, não apenas um scout. E pesquisando sobre o José Boto, a gente acha no YouTube uma entrevista dele em 2023, isso mesmo, ou seja, ano passado, ele pro Benfica Independente, tá? Ele falando sobre futebol, o que ele pensa sobre futebol, o assunto, rede de contatos. Tem um network dentro do futebol, especialmente no Brasil, porque no Shakhtar apostávamos em jogadores muito jovens. Isso cria um nome, uma identidade como diretor diante do mercado. Tenho conversas com muitos treinadores brasileiros, tenho uma rede com muitos treinadores jovens no Brasil, por interesse meu e deles por verem alguém na Europa que trazia jogadores os quais não apostavam neles. No Brasil, e depois de 6 meses, estavam jogando na Champions League. Isso me dava vantagem de ter informações privilegiadas sobre muitos jogadores. E é verdade isso. Perfil do scout, ele disse aqui, existem 3 tipos de scout, mas a mim só interessa um. Existe o que tem dúvidas sobre todos os jogadores e o que não tem dúvidas sobre quase nenhum. Eu prefiro o scout que tem uma convicção plena, mesmo correndo o risco de errar. Gosto que meus scouts mostrem paixão pelos jogadores que eles propõem. Não posso sentir dúvidas naquilo que eles propõem. Rapaz, gostei dessa, hein? Papel do treinador na montagem do elenco. O que é desafiador no scout é perceber o que o treinador quer, ou o clube. O Shakhtar não dependia de treinador, dependia de uma ideia de jogo do clube. O treinador chegava e se adaptava. Para mim é um erro um clube deixar tudo nas mãos do treinador, porque o treinador é sempre o elo mais fraco. Se um treinador é demitido e você contrata outro com ideias diferentes, vai ter que mexer no plantel e gastar mais dinheiro, transformar ativos em desativos. Isso tem a ver com gestão desportiva. O treinador deve estar envolvido principalmente quando a forma de jogar depende do treinador. Quando você busca um treinador, tem que estudar profundamente as ideias dele e estar preparado para as exigências dele em termos de perfil de jogador. Uma coisa é eu oferecer 3 jogadores e pedir para ele escolher o preferido, mas aí ele pedir um quarto ou um quinto, isso eu não concordo. Não acho que seja bom para o clube.
Um bom treinador profissional do futebol moderno não tem tempo para conhecer jogador. Minha experiência diz que os jogadores que os treinadores conhecem são os que jogam no campeonato que ele está trabalhando. Eles se sentem mais confortáveis com os jogadores que eles conhecem. Ou os que a gente indica eles não conhecem ou não tem tempo para conhecer. Isso vai depender da gestão desportiva. O treinador, quando você propõe jogadores, não tem conhecimento vasto do mercado como o scout ou o gestor desportivo tem. Faz sentido total isso aqui. É aquilo que eu falo, cara, não dá para você ficar contratando apenas porque o treinador pede. Será que esse jogador que o treinador pediu se encaixa ao estilo de jogo que o clube tem como característica? Faz total sentido isso aqui. Outro assunto, atenção com os talentos. Abre aspas. O Shakhtar chegou a ter 14 brasileiros no plantel. Uma das coisas que quis quando cheguei foi olhar para aquilo que tínhamos em casa e foi uma surpresa ver que tínhamos muitos talentos na formação, como o Mudryk, que hoje está no Chelsea. No Shakhtar ainda estão o Sudakov e o Bondarenko, que podem ajudar em qualquer clube do mundo. Outro assunto, organização do departamento de scout. Isso aqui é super interessante para o Flamengo, inclusive. Existem várias formas de organizar um departamento de scout. Primeiro, o que quero? Definir um perfil de jogador, um perfil não só técnico ou tático, mas financeiro. Mas financeiro, para que eu quero um jogador, também um perfil de até onde podemos ir. Depois podemos fazer de várias formas. Definir os mercados prioritários, de 4 a 5. Um clube português, por exemplo, mais facilmente chega à Argentina, Brasil, Uruguai, Bélgica, Holanda. Aí definimos esses como os principais, o mercado A. E temos que conhecer esses mercados a fundo. Depois definimos o mercado B, que não são tão apelativos para nós e não precisamos seguir tão atentamente. Num clube português não preciso conhecer tão a fundo o mercado alemão. Não quer dizer que não olhe para esse mercado, mas olho com outros olhos. No mercado C, as informações vêm de pessoas externas e eu vou checar. Tem que estar atento e ter informações, mas não precisa acompanhar o campeonato israelita. Tem que ter informações nesses países para que elas cheguem rápido e você cheque. É verdade isso. Inclusive, o Flamengo, por exemplo, agora está explorando muito o mercado africano. E eu acho que é um bom mercado para se explorar. Eu lamento muito essa gestão do Landim não ter explorado muito o mercado sul-americano. Tem vários bons... Cara, o Rodrigo Garro, por exemplo, que hoje se destaca no Corinthians, foi oferecido várias vezes ao Flamengo. E o Flamengo nunca demonstrou interesse. E hoje está se destacando no Corinthians, para mim, sendo o principal jogador custo-benefício, tá? Para a equipe paulista. Então, esse aí é um pouco do que pensa o José Botto sobre o futebol. Eu, particularmente, estou muito animado e otimista para ver esse português trabalhando no Flamengo. Todo mundo elogia muito o trabalho do José Botto. Se vai dar certo ou não, gente, isso só o tempo dirá. Mas que o BAP está começando bem essa gestão, está sim, está mirando alto, tentou um grande profissional do Palmeiras, não conseguiu êxito, a ver se ele terá um plano B agora. Valeu, galera, uma ótima semana para todos vocês, beijo, abraço, tamo junto, fui! Carla Lemos, o Gabriel também é gente boa e tem muita gente que não gosta do jogador. É uma personalidade bem diferente do Adriano, Carla. Bem diferente. Economia na veia. RMP, o que acha do goleiro do Atlético Paranaense? O Flá podia fazer uma proposta para ele. Ia ter uma boa disputa com o Rossi. É o goleiro que já foi, inclusive, para a seleção convocado, né? Como é que é o nome dele mesmo, gente? É o Bento? Gente, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto o Botto não chegar, e ele chega depois do Natal, o Flamengo não vai contratar ninguém, esqueçam. Pode ter muita especulação, mas não vai contratar. Não vai contratar, porque quem vai contratar a partir de agora é ele. Nenhuma contratação mais será feita sem passar pelo Botto. O Anderson Neto diz, boa noite, amigo rubro-negro. Prefiro que tragam um bom atacante. Os olheiros deveriam dar uma olhada no campeonato mexicano. Tem bons jogadores por lá. Pedrinho. MP. Deixa eu botar meus óculos que me emocionei aqui. Agora os olhos ficaram embaçados.
Em relação a Diego Ribas e Leonardo, BAP quer trazer eles para o Flamengo? Se sim, quais seriam as funções? Não seriam conflitantes com as funções do Boto? Em relação aos VPs estatutários. Ô, Pedrinho, deixa eu te dizer uma coisa. Quem convidou o Diego não foi o BAP, foi o Landim. Quem fez o convite para o Diego Ribas assumir um cargo no futebol do Flamengo foi o Landim. Muito possivelmente para o cargo que o Boto vai vir. Então, não vejo muito sentido em falar assim Diego Ribas no Flamengo agora, não. Ele até fala sobre isso. Vou botar daqui a pouco para vocês. Mas, Leonardo, cara, Leonardo, eu não sei como vai ser do Leonardo. Porque as informações que eu tenho são de que o Leonardo, desde que o BAP resolveu se lançar candidato, a pessoa mais próxima de futebol com quem ele fala é o Leonardo. Teria sido, eu estou botando no condicional, teria sido até o Leonardo quem indicou o Zé Boto. Porque o Leonardo poderia ser um cara para esse cargo também. Ele já exerceu esse cargo no PSG, já exerceu esse cargo no Milan. Então, poderia ser o Leonardo. Mas eu não sei exatamente porquê. A sensação que eu tenho é que o Leonardo, no fundo, ele não quer assumir esse cargo no Flamengo. O Leonardo conhece muito bem o Flamengo. O Leonardo sabe a pressão, o caldeirão que é lá. Talvez o Leonardo prefira continuar como um consultor informal do BAP. Agora, isso tudo a gente só vai saber com certeza na hora que o BAP assumir e botar as cartas na mesa. O comandante disse para ele, olha, o senhor vai me punir? Não, não vou punir ninguém. Eu só quero lhe dizer uma coisa, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Rapaz, qual é? Seu pai morreu. O pai era muito amigo do dono, do comandante do coisa, que estava falando com o garoto. Aquilo lá me deu um choque no filme, porque eu estava morando fora. E eu também tinha uma relação muito boa com meu pai. E eu fiquei pensando, digo, gente, eu não sei como é que eu reagiria se eu recebesse uma notícia dessa. Foi a notícia que o Adriano recebeu. E só para vocês entenderem, eu fiquei com tanto medo de que isso acontecesse enquanto eu estivesse fora, ou seja, que eu não pudesse estar próximo do meu pai, numa situação limite como essa, que eu voltei da Europa no final do ano. Todo mundo me chamou de maluco. O Globo, o diretor-geral, o Evandro, disse assim, Renato, não é possível. Porra, está todo mundo querendo ir embora, você está querendo voltar. Ele elogiou a minha cobertura aos montes. Não, nós queremos que você continue, nós queremos você na Europa, queremos você na Fórmula 1. Eu digo, Evandro, não dá mais, eu quero voltar. Um dos motivos muito forte era esse. E para vocês verem, eu voltei em 88, 87 foi o ano que eu morei fora, eu voltei em 88, meu pai morreu 4 anos depois, em 92. Ou seja, se eu tivesse voltado, isso todos os correspondentes dizem, se você volta o segundo ano, que é que você tira as amarras do Brasil ou do país que você nasceu, você vira europeu e você não volta mais. E eu ia, em 4 anos, viver essa história. E eu, até hoje, me alegro muito de ter podido viver os últimos 4 anos de papai com ele bem, curtindo a nossa amizade, curtindo a nossa família. Ele não teve uma doença que o incapacitou durante um tempo, ele não teve uma morte sofrida. Ele teve um infarto. Aparentemente, o infarto era pequeno, ele foi para o hospital. Chegou no hospital, os médicos deram um remédio para evitar justamente outro coágulo que possibilitasse outro infarto, que é normalíssimo, só que nele causou um derrame, e o derrame o levou 3 ou 4 dias depois. Então, tudo aconteceu em uma semana, sem que ele sofresse, porque ele estava certo que ele tinha escapado. Aí começou a ficar com sono, já era o derrame, dormiu e não acordou mais. Então, eu entendo muito o Adriano, cara. Eu entendo muito o Adriano. O Adriano, o primeiro problema dele não foi alcoolismo. Ele sempre gostou de uma birita, isso não é mistério. Uma coisa é você gostar de uma birita, outra coisa é você ser alcoólatra. Alcoólatra é aquele cara que não pode deixar um dia sem beber. Que ele acorda de manhã já pensando em beber.
dependência. Eu acredito que a dependência do Adriano no álcool se deu a partir da morte do pai dele. Então, eu não chamo ele de drogado, não, gente. Eu não conheço nenhuma história dele de drogado, não. Ele é alcoólatra. Que eu acho que foi muito por causa disso e que acabou com a carreira dele. Depois da morte do pai do Adriano, a carreira do Adriano fez assim, ó. Ainda teve aquele lindo canto de cisne aqui, no Flamengo, em 2009, mas você vê que em 2010 ele já não conseguiu sustentar. Porque ele era alcoólatra mesmo. Depressivo. Enfim. Não acho que tenha sido problema de drogas e mais companhias, não. Acho que foi... Ele não teve estrutura para resistir, para suportar a dor da perda do pai. Aliás, essa relação dele com o pai foi a que causou um dos momentos mais bonitos desse dia de despedida. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Só que eu vou botar na tela, nesse momento, com essa cena, já morreu e não sabe. Com vocês, a homenagem, lindíssima homenagem, que foi preparada para ele no telão do Maracanã. Esse é o pai, tá? Cuja voz foi recriada pela inteligência artificial. Muito momentos, né, meu filho? Sempre te falei, não desiste. Você pode mais, você consegue. Pior no que deu. Essa festa tá linda. Tudo pra você, chave. Vou te falar, tu não merece nada menos do que isso, meu filho. Mas todo mundo te ama. Não só pelo jogador que tu foi, mas pela pessoa que tu é. Um cara humano e sincero. Uma pessoa de verdade. Eu tô muito orgulhoso. E claro, não podia deixar de estar aqui na última batalha do Imperador. E como esse é o último jogo, o pai quer te fazer um último pedido. Nesse momento, a sua mãe tá entrando em campo. E tá trazendo nada menos que o manto sagrado. Vou pedir pra tu colocar essa camisa que tá vestindo agora e encerrar sua carreira aqui, no Maracanã, diante da tua torcida e do teu time do coração, o Mengão. Pode ser? Pai te ama muito e sigo torcendo por você. Agora volta pro Mengão e faz bonito, porque você já sabe, né? Nem cavalo aguenta. Vamos lá. Essa de recriar a voz com a inteligência artificial já tinha sido feita com o seu Antunes, pai do Zico. A televisão mostrou também. Seu Antunes que nunca viu um gol do Zico no Maracanã, porque ele não ia ao jogo. Ele ouvia pelo radinho ou ele via pela televisão. Desculpe, mas eu estou muito emocionado ainda. Mas, enfim, eu acho uma coisa linda. Eu fiquei... Chorei na hora vendo e acabo chorando aqui também mostrando para vocês. Como diz, foi lindo a homenagem. Foi muito emocionante mesmo. Enfim, foi a coisa mais legal da festa. Tinha jogador de tudo quanto é geração e país, muito bonito. Muitos italianos que vieram jogar aqui. Praticamente todo mundo que jogou com o Adriano estava lá, e até os que não jogaram. Foi uma festa lindíssima. O primeiro tempo foi meio borocochô, porque as chances que criaram. Adriano teve uma cabeçada bonita que escapou. Romário teve 2 chances incríveis e perdeu. Por isso mesmo, ele fez questão de voltar para o segundo tempo, até que
recebeu um belo passe de quem foi, gente? Foi do Atirson? Não me lembro, mas alguém meteu uma bola perfeita e ele foi lá e fez o que ele sabe fazer, que é fazer gol. Adriano estava jogando no time italiano, fez um gol de cabeça para o time italiano. O time italiano tinha feito 1-0 com o gol do Adrianinho, filho dele, que estava jogando também. Os dois filhos do Adriano estavam jogando. Um no Flamengo, o outro no time italiano, no segundo tempo. E aí, finalmente, o Adriano fez um gol de cabeça bonito pelo time italiano. E aí veio essa coisa linda, emocionante. E ele trocou de camisa de novo para ir jogar pelo Flamengo. A mãe trouxe a camisa, o pai pediu, ele botou a camisa, foi lá e acabou fazendo o gol da vitória, num pênalti que foi feito em cima do Sheik, Edilson, são de gente entrou no segundo tempo. Aliás, os gols foram do Atirson no primeiro tempo, do Sheik e... Não, Atirson, deixa eu ver direitinho aqui. Atirson, Edilson... Deixa eu puxar aqui. Cara, Isso aqui. Vou botar para vocês. Atirson, Romário, Edilson e Adriano de pênalti. Para os amigos da Itália, Adrianinho, o Adriano Imperador e o Rui. Esse Rui não sei nem quem é. Mas, enfim, o primeiro tempo foi meio chatinho, mas o segundo tempo valeu, porque começaram a sair os gols. E esse é o tipo do jogo que é legal para você ver os gols, né? Esse jogo ficar muito tocado, tá perdendo gol, não tem muita graça. Jogou o Pet, que tentou de todas as maneiras fazer um gol, chutou várias vezes, tá? Cobrou falta, mas não conseguiu. E foi uma festa linda, foi uma festa linda. Separei até depois, vamos ver mais para o final da live, alguns depoimentos aqui muito bonitos. O Grilo Ramos diz assim: Adriano arrebentou carreira quando abandonou tratamento por lesão. Ele faltou mais de 100 sessões de fisioterapia. Infelizmente, não cavou o fim do seu futebol. Ele não teve condição, o Zé Márcio. Ele saía, ele começava bem, e depois ele ia acabar indo beber com os amigos, enchia a cara. Aí faltava a sessão de fisioterapia, faltava treino, faltava tudo. Ele não tinha mais cabeça, condição psicológica de ser um profissional do futebol. Infelizmente, a verdade foi essa. Alexandre Appelbaum, infelizmente, poucas pessoas acreditam que a depressão pode ser devastadora. Doença filha da puta. É exatamente isso, Alexandre. É exatamente isso. E digo mais, eu falo de cadeira, porque eu já tive depressão. Me tratei, me curei, mas é o tipo da coisa que eu estou sempre alerta. Estou sempre alerta. Se, de repente, o ânimo abaixa um pouquinho, eu já vou procurar apoio de novo. José Márcio Grilo, boa noite, RP. Isso aqui eu já falei, o perigo da condenação do Paquetá. A mãe e o pai entendem. Pois é, exatamente isso. Esse período sem muitas notícias do Fla, e faz uma live comentando a nova série do Ayrton Senna. Assisti e achei espetacular. Nicolas, deixa eu te dizer uma coisa, eu não achei, não. Eu não achei. Muito provavelmente porque eu conheço a história do Ayrton Senna de perto. Eu conhecia Ayrton Senna. Eu passei um ano cobrindo a Fórmula 1 e falando com o Ayrton Senna praticamente a cada final de semana, 3, 4 dias. Então, eu conheço muito a história do Ayrton Senna. O que eu não conhecia, eu aprendi no livro do Ernesto, que tem até depoimentos meus também. Faltou muita coisa, Nicolas. Fizeram uma sacanagem com a Adriane, inclusive botando cenas dele com a Xuxa, que na verdade foram vividas com a Adriane. Mas não foi só isso, faltou muita coisa. As grandes vitórias, não teve a volta mágica em Donington Park, não teve a primeira vitória em Mônaco, eu sei porque eu estava lá, foi em 87. Não teve nada de mais, sabe? Eu, sinceramente, não gostei da série. Eu entendo que, para quem não é heavy user de Ayrton Senna, como eu sou, como eu fui, desde que ele começou a carreira,
O geral pode ficar legal, as cenas de corrida são bonitas, são bem feitas e tal, mas eu acho que faltou muita coisa, mas muita coisa. Faltou, inclusive, coisas importantes, entendeu? Dos anos que ele ficou sem ganhar, sabe? De vitórias que ele tirou da cartola, mesmo com um carro inferior. Enfim, eu acho que faltou muita coisa, muita coisa. Mas não digo que seja ruim, mas para mim foi decepcionante. Porque aí a gente consegue juntar muita coisa interessante para conversar. Diz aqui, olha, o Anderson Carvalho. Olá, Renato, você acredita que o Flamengo pode ganhar Brasileiro e Libertadores em 2025? Ô, Anderson, isso é muito difícil. A gente sabe que isso é muito difícil, né? O Flamengo em 2019 foi o primeiro a fazer isso, no Brasileiro de verdade. O do Santos era a Taça Brasil, que acabou sendo considerada brasileiro, mas era um torneio de muito poucos jogos. E o Botafogo repetiu agora. O Botafogo com um investimento brutal e com um técnico bastante competente, o Arthur Jorge, enfim. Claro que o Botafogo de 2024 não se compara com o Flamengo de 2019. Por causa dos títulos, a gente pode até dizer, não, ganhamos o mesmo. Não, mas além de 2019, além de ganhar os títulos, foi uma máquina de jogar futebol, uma coisa encantadora de se ver. Uma revolução no futebol brasileiro. Nunca ninguém tinha jogado daquela maneira. O Botafogo de agora é um ótimo time, dá gosto de ver também, mas decididamente, um raio de um bicho aqui voando da minha abelha, não é do mesmo patamar. Mas eu acho difícil, O Flamengo pode ganhar? Pode. Se o Flamengo contratar um grande centroavante, se o Flamengo, durante o ano, principalmente se vender algum jogador, souber repor bem, e se o trabalho desse José Boto for, de fato, eficiente no comando do futebol do Flamengo, o Flamengo pode, sim, pensar em ganhar os 2 títulos. Pode até pensar em ganhar a Tríplice Coroa, que é ganhar também a Copa do Brasil. Mas são coisas muito difíceis. Eu acho importante que o Flamengo, ano que vem, tem todas as condições para ganhar pelo menos um grande título. E grande título, para mim, é Copa Libertadores ou Brasileiro. A Copa do Brasil é um título legal, mas não é do tamanho do Brasileiro e da Libertadores. Esse ano foi uma espécie de prêmio de consolação, que ganhou uma importância maior pelo fato de ter sido justamente com o Felipe Luiz. O Flamengo demorou a mandar o Tite embora, demorou uma eternidade. Se tivesse trazido o Felipe Luiz mais cedo, talvez pudesse ter ganho mais do que a Copa do Brasil. Mas não interessa, o fato é que a revelação do Felipe Luiz, a confirmação de que o Felipe Luiz pode ser um grande técnico, e ele está dando todos os sinais disso, tornou a conquista da Copa do Brasil ainda mais importante. Assim, poxa, nós ganhamos a Copa do Brasil e ganhamos um grande treinador também. Então, isso aí tudo ajuda e ajuda muito. Sobre o grande treinador, eu tenho, e o novo dirigente, né, que vem aí, que é o Boto, eu tenho uma pontinha de apreensão. Eu estou vendo o Boto falar muito como se ele fosse um super técnico. Eu não acho que cabe ao Boto decidir como o Flamengo deve jogar. Isso aí já está no DNA do Flamengo, não precisa do Boto para isso. O Felipe Luiz já conhece muito isso. O Felipe Luiz já sabe que o DNA do Flamengo é exatamente o que ele está fazendo o time jogar. Sendo dono do jogo, pressionando, vertical, ataque o tempo todo. Não me agrada e me preocupa um pouco a possibilidade do Boto começar a querer interferir no trabalho do Felipe Luiz. Claro que, como dirigente maior do futebol, ele pode até amanhã ou depois ficar insatisfeito com alguma coisa e até, eventualmente, recomendar ao BAP a troca de treinador. Essa é a função dele. Mas eu acho que ele deve pensar muito antes de querer criar qualquer problema com o Felipe Luiz. Primeiro, porque a torcida vai ficar do lado do Felipe Luiz, você não sabe, não tem a menor ideia quem é Boto. Vai chegar, todo mundo vai dizer, bom, mais um português aí, vamos ver se esse português é bom. Porque o único português que deu certo no Flamengo até hoje foi o Jorge Jesus. E já passaram 3 por lá.
Vitor Pereira, que, aliás, parece que está indo para o Wolverhampton. Como tem trouxa nesse mundo, né? O Paulo Souza, que é outro que está empregado aí em algum lugar, vagabundo, e o Jorge Jesus, que esse sim foi o mestre dos mestres. Então, eu torço muito para que essa convivência seja harmoniosa. Porque o cara que é dirigente... Eu me lembro que o Leonardo andou metendo os pés pelas mãos no Milan exatamente por isso. Ele era o diretor técnico, ele começou a criticar muito as escolhas do treinador, que eu não me lembro quem era, e ele acabou assumindo o time e meteu os pés pelas mãos como técnico. Já tinha sido técnico uma vez aqui, outra lá, tá? Mas, porra, não sei, agora eu estou em dúvida se isso foi no Milan ou foi no PSG. Mas eu acho que é muito importante que o Boto, se é um cara tão competente e tão inteligente como dizem, perceba muito rapidamente todo o potencial do Felipe Luiz. E se achar necessário, até o ajude. Mas que não se meta mais do que a função dele recomenda. Querer ser treinador do treinador geralmente dá merda. Quem foi treinador do treinador recentemente? Filipão. Diretor técnico no Atlético Paranaense, acabou técnico. Diretor técnico no Atlético Mineiro, acabou técnico. O próprio Carpegiani voltou alguns anos atrás para ser diretor técnico e acabou técnico também. Eu não gosto dessa possibilidade. Eu não gosto, decididamente não gosto dessa possibilidade. Então, eu torço muito para que o BAP saiba separar as coisas. A função principal do Boto é tornar o Flamengo um time profissional. O futebol do Flamengo ser profissional. Agora, se ele começar a querer se meter muito no trabalho do campo, eu acho que ele vai fazer merda. Essa é a minha sensação. Aliás, por falar a questão do campo, eu quero ver, por exemplo, como é que ele vai analisar a possível vinda do Paquetá. Que, naturalmente, tem muita gente que adora a ideia. Paquetá é um ótimo jogador. Não é tudo que se pensa dele, principalmente na seleção. Não acho que seja mesmo. Ele é um bom jogador. Bom jogador. Craque é outra coisa. Mas ele é um bom jogador, muito bom jogador. Mas, por exemplo, o Flamengo tem carências, na minha opinião, em posições mais importantes, principalmente centroavante. A primeira coisa que o Boto tem que fazer é arrumar um grande centroavante para o Flamengo, conversando com o Felipe Luiz. Essa, para mim, é a primeira missão. Já vi pitacos dele, entrevistas aqui, ele falando que vai ter que buscar atacante de lado de campo, porque Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Michael e Cebolinha têm mais ou menos as mesmas características. Já acho que é um início de intervenção, acho que meio exagerada. Dizem que ele está conversando com o Felipe Luiz por telefone ou por videoconferência. Pode ser até que essa opinião tenha vindo do Felipe Luiz, não sei. Mas não gosto, repito, não gosto de ver diretor técnico falando em troca de jogador, em que um é igual ao outro. Isso aí ele tem que conversar com o Felipe Luiz. E sobre esse aspecto, a opinião mais importante é a do Felipe Luiz. Pode ser até que os dois acabem concordando. Não, de fato, Luiz Araújo e Plata são iguais, então a gente vamos ter que vender um e vamos trazer um diferente. O Flamengo, por exemplo, tem milhares de jogadores, seus pontas todos jogam de pé trocado. Eu sempre achei isso aí uma coisa meio complicada. Você só ter jogador de pé trocado, ou seja, o cara só corta para dentro e chuta, ou corta para dentro e passa. Poucas vezes vai à linha de fundo, porque na linha de fundo ele chega com o pé errado. O Michael, quando joga na direita, ele chega com o pé certo.
para cruzar. Aliás, o Jorge Jesus colocou o Michael de ponta direita. O Michael fez muito sucesso lá com ponta direita. Porque o Mister entendeu em determinado momento que era melhor ter o Michael um ponta com o pé certo do lado direito. Mas todos os nossos jogam com o pé trocado. Plata joga na direita com o pé trocado, Luiz Araújo joga na direita com o pé trocado, Bruno Henrique joga na esquerda com o pé trocado, Cebolinha joga na esquerda com o pé trocado e Michael joga na esquerda com o pé trocado. Embora ainda possa jogar na direita. Mas você diz assim, você vê a diferença. Bota o Bruno Henrique na direita e vê como a atuação dele, o rendimento dele desaba. O Bruno Henrique se acostumou e se fez jogando na esquerda, de pé trocado. Mas aí talvez o que ele esteja querendo dizer é exatamente isso. Nós temos todos os jogadores com a mesma característica, todos jogam de pé trocado. Talvez ele esteja certo em dizer o seguinte, olha, vamos trazer atacantes de lado de campo que joguem com o pé certo, para ir à linha de fundo e cruzar para trás. Pode ser que seja. Mas, insisto, tudo isso, para mim, tem que passar pelo Felipe Luiz. Eu tenho medo, tenho um pouco de medo de como vai ser essa relação. Eu acho que no início, claro, vai todo mundo estar de luvas de pelica, tá? Mas com o desenrolar, eu espero que mantenham um bom relacionamento. E mais do que isso, que seja uma relação proveitosa para os dois lados. A equipe toda aqui, ó, somos 5 repórteres espalhados aqui para pegar as melhores entrevistas. Cara, ó, pessoal falando sobre Lucas Paquetá. Pô, tem Léo Moura chegando aqui agora. A gente vai saber tudo. O que eles acham da volta do Lucas Paquetá pro Flamengo. Imperador, vamos falar sobre tudo, né? Então você acompanha aqui agora, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Também lembrar você que aqui no comentário fixado você já pode garantir a pré-reserva com a Milesse Esportes no Super Mundial de Clubes. A gente vai perguntar do Mundial também para eles aqui, qual a expectativa desses ídolos, né? Esses legends que vão estar chegando aqui. A gente vai saber a opinião deles com relação ao Flamengo no Super Mundial. Tem chance ou não tem, Anjinho? Alegria, nação. 10 mil Pai Nosso, 5 mil Ave Maria. Vamos com tudo nesse Mundial. Isso aqui é Flamengo. É diferente de tudo. Vamos chegar lá, vamos classificar. Vamos junto, papo. Tamo junto. Ó, você pode fazer sua pré-reserva. O link tá aqui no comentário fixado. Mandar um abraço pro Haroldo aí da Caravana do Haroldo, galera da Milesse Esportes, a parceria fantástica. Parceria que não tem nada no Reclame Aqui. É isso. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Viver esse momento também com seus amigos da Itália e o pessoal do Flamengo. A importância do momento, lembrar os meus amigos, né? E graças a Deus, o Papai do Céu está sempre me iluminando, me deixando em paz. Minha família está aqui, meus filhos estão aqui, então isso para mim que importa. O pessoal que veio não pelo imperador, veio pelo Didico. Uma coisa muito importante, você sabe disso. Onde eu também comecei de tudo, né? E graças a Deus a gente está aqui para fazer esse final maravilhoso. Espero que vocês também curtem com a gente, né? Porque eu dedico a família, você sabe disso, então foi um prazer. Adeus. Rapidinho, uma palavra aqui, Ronaldo. Rapidinho. Vai. E aí? Qual palavrinha vocês querem? Qual é a sensação de estar aqui hoje na despedida desse grande jogador que é o Adriano, que formou dupla com você? Qual é a sensação de hoje? Muito bom, estou feliz de estar aqui, uma festa linda para o Didico. Todos nós queremos muito ele, amamos muito ele e vai ser uma festa merecida e eu não poderia deixar de estar aqui, né? Como é que foi ele morar na sua casa um tempinho? Você brigou, no começo de Itália, ele era um ótimo time, vários gols, mandava, como é que funcionava isso aí? Rapaz, ele se comportou melhor do que o Vampeta, vou te falar. Ronaldo, alguma história boa de vocês dois na Itália? Temos várias, todas censuradas. Censuradas. Valeu, rapaziada. Valeu. Pô, é uma honra, feliz por ter sido convidado. O Adriano é um cara que fez história no futebol mundial, principalmente com a camisa do Flamengo. Um cara querido por todos. E é a última batalha do Imperador. Eu estar presente nessa batalha significa que ele me tem como um dos guerreiros. Eu estou aqui pronto para guerrear por ele.
Deixa eu só fazer mais uma última perguntinha. Você participou desse documentário do Gabigol. Queria que você falasse o que você acha para esse segmento da carreira dele. Agora já se despediu do Flamengo também. E o que você imagina para o Flamengo pro ano que vem, repaginando aí com o Felipe Luiz, enfim, começando uma temporada, o Pedro retornando. A gente ainda não sabe quem vai ser o novo atacante do Flamengo. Vai jogar. Já, felizmente, não está sentindo nada até agora. Está tudo bem. Eu acho que na próxima convocação, o Brasil só joga em março, né? Só em março, se tudo correr bem, eu acho que ele vai ser convocado. Ah, não dá para jogar o tempo todo? Dane-se, eu quero o Neymar 20 minutos. E nada de deixar no banco. Começa, depois tira. Esse negócio de treinador fazer o que Arthur Jorge fez agora recentemente, outros treinadores fazem, toda hora eu falo isso aqui, deixa os principais no banco, se precisar a gente coloca. Aí quando vai colocar, o estrago já está feito. Então, você tem os melhores? O Neymar está lá? Começa com ele, mas ele só aguenta 20 minutos. Tá bom. 20 minutos do Neymar, agora vai entrar o Nogueirinha no lugar. Até porque já há algum tempo são 5 substituições. Então, nação rubro-negra, o Flamengo segue movimentando o mercado com negociações, retornos e muitas novidades nos bastidores, como vocês viram, né? Agora eu quero saber de vocês, o que achou dessas notícias? Deixa a sua opinião nos comentários, porque eu leio tudo que vocês escrevem, viu? Ficam sabendo. Então, deixa lá o comentário de vocês. Por exemplo, eu quero saber, vocês querem o Paquetá no Mengão? Comenta aí, que eu vou ler tudinho. Então, obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, né? Foi incrível esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui no canal. Até o próximo vídeo.